Hoje são 3 pães partidos no meio, mas nós vamos ser felizes do mesmo jeito. Aquele dia, com 5 anos, eu defini meu propósito de vida e minha motivação de vida. Com 5 anos, eu olhei para aquela mesa e disse: eu vou viver para que nunca falte na mesa dos meus filhos pão e educação. E isso me faz acordar às 5 horas da manhã, me faz trabalhar até às 3. E isso não há limite para mim. Eu já virei noite. Ontem uma amiga minha falou assim: amiga, quem diria, hein? Eu era sua paciente, eu chegava no consultório, meio-dia, você estava atendendo, eu falava: amiga, para almoçar. Você falava: já almocei. Aí falava: amiga, eu sabia que era mentira sua, eu sabia que você tinha passado o dia tomando café. Eu atendia 12 pacientes por dia tomando café. Eu não parava para almoçar, porque eu era obcecada em dar educação e nunca faltar pão na mesa dos meus filhos. E isso é motivação, motivo para a ação. Eu nunca admiti pensar que os meus filhos pudessem ter vontade de comer alguma coisa e eu não poder dar. Ou que os meus filhos tivessem vontade de fazer um curso, uma pós-graduação, um congresso e eu não pudesse pagar. Isso é motivação. Empreendedor tem que ter automotivação. Você não tem ninguém para bater nas suas costas. Você não tem. É você. Você tem que ter uma fogueira interna dentro de você que queima todos Mas os... será que às vezes o que não falta é um evento assim, um evento desse que cria um marco, né? Eu me vi na tua história em um aspecto. O que fez eu chegar até aqui, até certo ponto, foi muita raiva. Muita raiva. Porque eu fui muito injustiçado e prejudicado nos lugares que eu trabalhei. E eu penso que eu soube transmutá-la em força de trabalho, força de energia. Então, essa história que você contou... Às vezes a raiva é uma excelente motivação. Não. Tem gente que emagrece por raiva. Alguém xingou a pessoa de gorda, ela fica com raiva e emagrece. Então, Raiva ela até assim, certo ponto é bom, depois ela fica tóxica demais. nenhum sentimento é ruim. A psicologia oriental vai dizer isso. Ruim é a ação, é o comportamento que a gente faz com ele. Raiva, ciúme, tristeza, alegria, amor, nada disso é bom ou ruim. Todos nós somos passíveis de sentir isso. E é humano. Medo, absolutamente humano. Medo, todo mundo sente medo. Nós fizemos agora o encontro de alunos, mais de 2.000 alunos, e os meus sócios foram palestrar pela primeira vez no encontro. Eu falei para eles, estimulei, falei, não, vocês têm que fazer uma palestra sobre marketing, como que nós conseguimos esse nosso posicionamento. Aí eles me ligaram 5 minutos antes, André, nós vamos entrar no palco, nós estamos morrendo de medo, como é que faz para lidar com isso? Eu falei, pois é, se vocês souberem, me ensinem, eu sinto medo até hoje. Toda vez que eu vou entrar, eu sinto medo. Eu sinto medo absolutamente todas as vezes. E eu acho, inclusive, isso excelente. Porque o dia que eu subir sem medo, é sinal que eu tô achando que eu sou boa demais e que eu não tenho para onde melhorar. Então a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente amor, a gente sente ciúmes. Agora, o que eu faço com isso? Eu sinto medo e paraliso? Eu sinto raiva e mato? Eu sinto ciúme e atrapalho? Então, o sentimento, ele nasce em nós. Isso não é ruim ou bom. É o que eu faço com ele. Então, sentir medo não é problema. Sentir raiva também não. E mesmo uma pessoa jovem, a gente pode já observar esses traços de personalidade, de querer mudar de vida, de querer ter uma ambição acima da média. Ah, sim. A nossa história de vida, a psiquiatria vai dizer que o cérebro vai se formar completamente, ou 90%, até os 5 ou 6 anos. A psicanálise vai dizer que a personalidade se forma até os 7. Então, nós estamos dizendo que uma criança de 7 anos, o cérebro dela e tudo que ela tinha, em termos de experiências psíquicas, estão prontas. Agora nós vamos viver as consequências disso. Tem gente que passou como eu. Por muita privação, isso virou ambição. Na vida adulta, isso virou ambição. Então, você senta com esse cara para uma entrevista, só dele contar a história de vida dele, você fala, nossa, isso aí vai ser um trator. Isso aí vai arrebentar com tudo. Tem gente que transforma a privação em vitimismo. Ai, ó a vida, ó azar. Ai, eu nasci pobre. Ai, eu nunca pude. Ai, minha mãe nunca teve condição de me fazer estudar. Ai. Então, isso você percebe no bate-papo. No bate-papo você percebe quem tem ambição, quem não tem ambição, quem tem condição de despertar daquela situação, porque você falou assim, será que não falta um evento? Eu acredito muito nisso. Aliás, basicamente é o que eu acredito. O meu trabalho hoje na internet é trazer consciência para as pessoas, porque eu acredito que com consciência a gente faz melhores escolhas. Às vezes, numa conversa como essa, alguém desperta e fala, nossa, gente, olha a vida que eu estava vivendo, então eu preciso mudar de vida.
Então, eu acredito muito que oportunidades de conhecimento, de educação, transformam vidas. Eu não acho que o ser humano ele é estanque, não. Ah, não tem ambição, não vai ter nunca? Não, talvez não tenha por aquilo que ele viveu. E talvez está faltando ali um despertar, está faltando um acordar. E essa habilidade não é treinável. A ambição, É, ela é despertável. despertável. Eu acho bastante possível. E forja no ambiente. Forja no ambiente, sem dúvida nenhuma. Por isso que ambientes que nos puxam para cima, eles são maravilhosos. Eu falo assim, quando você senta numa mesa, que você é o mais inteligente da mesa, tá na hora de você trocar de mesa. Mesa errada. Você precisa estar em ambientes que te desafiam. Ah, isso, aquilo ali eu nunca imaginei, nunca pensei em viajar para aquele lugar, nunca pensei em ter um carro assim, nunca pensei em ter uma vida assim, eu nunca pensei que eu poderia estudar, eu nunca tinha visto um cara na minha idade que já tivesse as coisas que ele tem. Então o ambiente, ele vai te moldando e vai te deixando mais estreito para que você deseje outras coisas, para que você perceba suas faltas, né? A psicanálise vai dizer isso. O desejo nasce da falta. Eu só percebo as minhas faltas quando eu estou num ambiente que denuncia as minhas faltas. Eu brinco que eu descobri que eu era pobre com 7 anos. Porque aí lá na escola do bairro, a diretora nos primeiros meses falou pra minha mãe, não, ela é muito inteligente, é uma dó ela estudar aqui na escola do bairro. A senhora matricula ela na escola do centro da cidade, que ela é melhor. Tinha isso, né, antigamente. Escola do centro da cidade é melhor. Até os 7 anos, eu achava que a minha vida era perfeita. Perfeita. Que o pouco que a gente tinha, que a ausência de viagens, que os tênis que passavam por todo mundo. Eu vivia no País das Maravilhas. Quando eu vou para aquela escola, eu descubro que eu sou pobre. E eu descubro que tem gente que viaja todo ano, eu descubro que tem pai que busca as crianças de carro, eu descubro que o meu tênis não era o melhor tênis que podia... E aí é impossível não desver, depois né? que você vê, você não desvê. E aí isso tinha duas perspectivas em mim. Ou criava uma revolta e um vitimismo, ou criava uma ambição. Se ele pode, eu também posso. Se tem espaço para ele, tem espaço para mim também. Tudo que um ser humano normal consegue, eu também consigo. E aí isso foi... E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Winston Churchill, né? Quando você estiver atravessando o inferno, não pare. Porque vamos chamar essa parte do plantio árduo. Aí, nessa hora, é só disciplina, né? Ah, é? Disciplina, constância e fé. Fé em quem? Principalmente em você. Agora, a minha forma de explicar isso, né? Como leigo, somente processo empírico, é assim... que você possa ter uma grande âncora, né? Que justifique. Então, pagar a faculdade da minha filha, elevar o nível da minha família. Como que seria a explicação mais refinada dessa fala? Como é que você aguenta esse plantio árduo, que é aquele período de escassez, de sacrifício muito acima da média, abdicação de um monte de coisa, para virar? Eu falo o seguinte, tem duas respostas para isso. Primeiro na neurociências, depois para a psicologia do esporte. A psicologia esportiva ela trabalha com a seguinte premissa. Inclusive psicólogos que vão para a Olimpíada, enfim. O atleta só suporta aquele esforço exacerbado porque ele tem uma meta e um fim. Então, daqui 4 anos eu estou na Olimpíada. Então, eu vou treinar 12 horas por dia, eu vou nadar não sei quantos metros por dia, eu tenho que correr não sei quanto... Mas esse esforço, ele tem um tempo determinado, um objetivo determinado e um fim. Então, essa é a primeira explicação. Então, assim, a perspectiva de um objetivo muito claro e um tempo que você vai estar passando por aquele inferno aí, como você está dizendo. Então, por exemplo, entrei no ramo de corretagem. Coloca uma meta para em quanto tempo você vai estar virando essa história. Nos primeiros meses eu vou estar passando isso, mas em quanto tempo você já quer estar ganhando quanto? Porque também ninguém suporta o inferno para sempre, não. Sim, sim. Ele é transitório. O inferno, né? Lugar de passagem. É o deserto. Ele tem deserto. Vamos trocar a palavra por deserto, isso. Ele precisa ter um vislumbre do fim, senão ele não suporta. É igual dieta. Você vai fazer uma dieta muito rígida. Quanto tempo? Senão você não suporta. Então a primeira perspectiva é essa. Suportar esse período árduo precisa ter uma meta e precisa ter um fim. E os exemplos no ambiente. E os exemplos no ambiente que te puxam. Pessoas âncora, pessoas com quem você se espelhe. Eu busco isso sempre. Eu sempre tenho alguém que para mim é aquela referência que eu pergunto, fulano faria como nessa situação? Fulano se comportaria como nessa situação? E isso não tem nada a ver com inveja. Pelo contrário. Há uma grande diferença entre inveja e admiração. Como você define inveja?
despersonalizo, não dou crédito pro mérito do outro. Mas se você fosse falar para sua filha, de 10 anos, ela pergunta, papai, o que é inveja? O que você responderia numa linguagem com uma criança de 10 anos entender? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.